da Petrobras. Em 99, 2000, quando o Rasto chegou, o Rasto fez uma mudança no conceito de investimento na companhia. Ele passou a entender que as áreas de negócios, né, elas eram responsáveis pelos ativos delas, mesmo aqueles que estavam sendo criados. O que se dizia que a ideia dele era acabar com a área de engenharia, levando os pedaços da área de engenharia para dentro das áreas de negócio, para que as áreas de negócio cuidassem das suas obras. E o que também se diz é que isso não aconteceu porque houve uma grande pressão das empreiteiras na época e ele não conseguiu conduzir isso. Só que aí surgiu um problema. Por exemplo, eu sou do abastecimento e quero fazer uma refinaria. O orçamento está comigo, eu sou o responsável orçamentário. Só que todas as obras são contratadas, são conduzidas, inclusive os aditivos, pela área de engenharia. E eu é que sou o responsável orçamentário. É mais ou menos, eu tenho a minha conta, alguém fica trabalhando com a minha conta, mas eu pago pelo que for feito lá, indevidamente com o meu dinheiro. Então, esse foi um grande problema que a gente passou a ter. Por quê? Apesar daquela obra, né, aquele ativo no final da obra ser da área de negócio, e aí ter uma justificativa do orçamentar com ela, ela não tinha ingerência sobre a diretoria de serviço, que estava conduzindo a obra, fazendo as contratações e isso tudo. Tanto é que, assim, apesar de você estar construindo uma refinaria, o pessoal da área de abastecimento nunca assinou nenhum contrato, nenhum aditivo que foi feito com qualquer empreiteira para a construção da obra, porque isso tudo era feito na área de serviço. E não demandava aprovação do abastecimento para isso? Aí é que está o problema. A Petrobras tem um sistema de limites de competência. Tá? Então, o que acontece? Se você está num determinado valor, tá? Você está na competência de uma determinada autoridade. Esse tipo de obra, em regra, envolve valores muito altos. E eles estão sempre na diretoria. Então, isso sempre é aprovado no colegiado. E a gente tem que entender uma coisa, que na Petrobras é uma tradição. Se você fizer um levantamento, provavelmente você não vai descobrir nenhuma decisão da diretoria da Petrobras por maioria. Todas são por consenso. Se não houvesse, né, pelo menos na época que eu estava mais ligado, se não houvesse consenso de todos os diretores, o assunto ficava em pauta. Tá? Por isso, como é que funcionava o procedimento de levar um assunto à diretoria? A área técnica faz o trabalho dela, a área jurídica é envolvida, a área financeira, quando necessário, é envolvida, né, as áreas pertinentes, e aí isso tudo é levado por um ou por vários gerentes executivos em conjunto para o diretor que vai colocar esse assunto na diretoria. Só que antes de chegar nesse diretor, passa pelo grupo de assistentes dele. Então, os assistentes do diretor analisam aquilo. Se eles dizem ok, eles levam ao diretor, aí o diretor diz ok. Aí o que acontece? Vai para uma reunião de pauta que tem assistente de todos os diretores. Então, eles reolham toda essa matéria e aí esse negócio, só quando tiver esse aval de todo mundo, é que vai para a diretoria. Então, não tem assunto que chegue à diretoria que não foi minuciosamente analisado por todas as diretorias. Existe uma reunião prévia à reunião do colegiado, no qual os assistentes analisam isso, fazem suas ponderações, levantam os seus questionamentos. Eu me lembro que teve uma pauta da Renesh, eu acho, que houve vários questionamentos de um assistente da área financeira. Então, enquanto não foram atendidos, explicados todos esses pontos, não pôde entrar na pauta.
Mas dessa reunião prévia não participam os diretores? Não, são os assistentes dos diretores. Mas o diretor, quer dizer, o diretor que encaminha já viu o dele, né? Aí todos os assistentes olham e aí eles certamente orientam, não, mas eles dão a visão deles para o diretor para a reunião. Tá? O diretor, no caso, por exemplo, de refinarias, então se buscava antes um consenso entre serviços e abastecimento nos âmbitos das diretorias, para daí levar, antes de levar para essa reunião prévia, ou não? Em algumas situações, sim. Por exemplo, vamos trabalhar, acho que com exemplo fica mais fácil. Vamos supor que eu estivesse falando de uma contratação de uma obra lá da construção da Renest e que você estaria no limite do diretor. Como é que isso seria conduzido? O pessoal da engenharia faria todo o trabalho, ouvia-se o jurídico e aí ia-se a área de abastecimento, porque tinha o orçamento. A área de abastecimento ia fazer as análises dela, que eram centradas na questão de orçamento. Ela não podia entrar nas questões de contratação técnicas, porque ela não tinha competência para isso. E aí, esse assunto, depois de debatido, chegado a um final, ia ao assistente do diretor. O assistente do diretor olhava, analisava, quando ele dissesse que estava ok, levava ao diretor. Aí o diretor disse ok. Aí esse assunto era levado a uma reunião de assistentes de todas as diretorias. E aí quando todos os assistentes de todas as diretorias dissessem ok, aí isso ia para a diretoria. Porque ele já estava praticamente aprovado. E a reunião era praticamente chancelatória, né? Tá. Porque o conceito sempre foi de aprovação por consenso. Tá. E aí, vamos tá? aí. Então, eu acho que isso é importante a gente entender, porque vai pegar em alguns pontos ali da... acho que, basicamente, eu falei com vocês, eu fui convocado para as comissões internas, tanto da Renest quanto do Comperj. Eu fiz as declarações, então todas elas eu trouxe aqui. Né? Eu acho que esse assunto ainda está nesse depoimento, né? Sim, tá. Então, tá. E comissão que é essa? Comissão? Essas foram as comissões internas de apuração da Refinaria do Nordeste e do Comperj. Tá? Então eu apresentei lá todos os dados. Quando? Duas situações separadas, né? Isso. Vamos começar pela... A da Renest foi no dia 28 do 8. Do ano passado, de 14. Instaurada depois, então, da deflagração da Operação Lava Jato. Acredito que sim. Tá. Mais recentemente. Isso. Tá? Então tem o meu termo de declaração que eu fiz lá. Tá? E eu tenho aqui o comprovante que eu encaminhei todos os documentos que eu tinha informado em meio físico, eu também encaminhei por meio eletrônico para eles. Tá? E a comissão interna do Comperj foi no dia 18 do 9. Por que o senhor foi convocado? Basicamente, o que me foi dito é porque no Comperj eu tinha muito pouco para falar, porque eu participei somente da criação do modelo de negócio, né, e eu saí da atividade do jurídico de abastecimento antes de entrar no processo de implantação. Na Renest, eu fui chamado porque eu trabalhei mais dedicadamente, tanto no modelo de negócio quanto no modelo de contratação. Esse modelo de contratação ele estava envolvido com o projeto de antecipação da refinaria. O PAR. Qual é a diferença do modelo de negócio e do modelo de contratação? O modelo de negócio era o seguinte: